Olá, muito bom dia a todos e todas que me assistem por esse canal. É um prazer estar novamente aqui com vocês para trazer esclarecimentos. Mas antes de qualquer coisa, um feliz 2025 para você aí que me assiste, que seja um ano muito próspero, com a realização de seus sonhos e tudo aquilo que você deseja, que nosso Deus lhe permita alcançar. Estou ainda no período de recesso, hoje é segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, porém meu WhatsApp está cheio, minhas redes sociais estão cheias de pessoas com dúvidas sobre o que ocorreu nesse período aí de fim de ano, de mudança de governo, de prefeito novo que assumiu, do antigo que continuou, o que elegeu o sucessor e em inúmeras situações. Porém, está todo mundo com dúvidas e aqui me procurando. Então, estamos aqui para responder a pergunta que está aí no título do vídeo. Ei, era funcionário de prefeitura e fui demitido. E agora? O que é que acontece comigo? Estamos aqui para responder, tá bom? Com muito prazer para vocês, me apresento de novo. Sou Thiago Panda, sou advogado e especialista em direito do servidor público, atuo em sindicato de servidores públicos no Maranhão, mas tenho alcance em outros estados e temos viajado, conhecido gente desse país inteiro que tem dúvidas sobre isso. E também já estive nessa situação que eu apresento. Já fui demitido de prefeituras e sei como é tanto o sentimento de revolta, que muitas vezes é um compromisso político não cumprido, como também pela nova gestão que não entrou, que se fez oposição. Independente do motivo, eu já sei, então eu entendo perfeitamente a realidade de quem está aí do outro lado. Então, eu também, mesmo sendo advogado na época, tinha dúvidas, e aí é normal que a gente se atualize, que procure sempre procurar saber mais. Então, estamos aqui para responder, tá bom? Então, como sempre, para a gente iniciar, é aquele nosso velho pedido. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu não falei? Tem alguma coisa que não ficou bem entendido? Tem alguma coisa que você não entendeu? Manda no bate-papo. Também vai aparecer aí meu número privado do WhatsApp para você mandar sua pergunta, que eu vou respondendo na medida do possível. E de já, curte aí, vai, não deixa para o final, curte aí, compartilha, manda para seu amigo, para sua amiga, para aquele seu conhecido, para a namorada, para o amigo, para a madrinha, para alguém que está aí nessa situação ou está precisando tirar essas dúvidas do que vai acontecer agora nesse início de ano. Tá bom? Então, sem mais delongas, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, para esse vídeo não ficar muito grande, vamos imaginar que existe um município aqui do Brasil chamado Pandalândia, aí em homenagem ao dono desse canal, sou eu, então estou aparecendo aí, sou o prefeito dessa cidade, de Pandalândia. E eu contratei você que está aí para exercer um cargo no meu município. Então, entenda logo essa figura. Precisa haver esses dois personagens para que se entenda. Como é que eu posso configurar quem trabalhou com a prefeitura e quem é funcionário, qual é o direito? Então, começa daí. Tem uma prefeitura e tem um funcionário. Então, a partir daí, tem que ter esses dois personagens nos nossos exemplos. Então, o município de Pandalândia, como eu disse. No município, semelhante ao Estado, semelhante a qualquer Estado e semelhante ao meu, então o CNPJ, que é um número que identifica. Ele também é uma pessoa jurídica, que é representada por quem? Pelo prefeito eleito. E no nosso exemplo também, nós estamos falando a âmbito de município. Inclui-se as câmaras municipais, que são órgãos unicamente de municípios, unicamente de prefeituras. Então, entenda também que no município tem uma Câmara Municipal de Vereadores que também emprega pessoas via contrato. Então, esse exemplo serve tanto para prefeitos como para presidente de Câmara. E outro, esse exemplo que a gente está dando é independente se o seu prefeito ou o presidente da Câmara, daí o seu município ganhou de novo ou é prefeito novo. Então, esse exemplo segue. Então, tem uma pessoa que manda, que contrata. E nós temos uma pessoa que obedece à ordem que é dada. A pessoa que manda, então sou eu, o prefeito de Pandalândia, sou quem dou as ordens, sou quem te paga. E você é quem era o prestador de serviço, que era quem estava ali prestando a minha remuneração, o seu serviço por uma remuneração. E se a pessoa é você, é no caso a pessoa que a gente denomina como
é empregado temporário, funcionário temporário. Por quê? Não é concurso, não é seletivo público, é um período temporário, por um contrato que a maioria dos que exercem e que tem alguns critérios que a gente vai trabalhar exatamente. Então, quando é uma pessoa física, uma pessoa comum, ele pode ser de 3 formas funcionário de um município. Quais são? Pode ser funcionário contratado, como eu disse, a pessoa que é contratada para prestar um serviço por um período determinado. Ele pode ser comissionado, que é por meio de uma portaria a nomeação. E, por último, que é o modo terceirizado, que é uma terceira empresa que é empregado que presta serviço para a prefeitura de funcionários, para alguns cargos específicos que a gente também vai trabalhar. Então, vamos às diferenças para você se identificar aí. Vamos começar do último, de cima para baixo. Quem é o terceirizado? O terceirizado é aquele pessoa que prestou o serviço para um município. Então, vamos, por exemplo, nós já temos o município de Pandalândia e a empresa contratada foi a empresa Koala. A prefeitura de Pandalândia contratou a empresa Koala para prestar serviços de limpeza, por exemplo, de recepcionista, de gari, e ele foi e empregou a você que está aí. Então, seu vínculo direto não é com a prefeitura, é diretamente com a empresa Koala. E você fez o serviço de gari, a OSD, que é muito comum, recepcionista, motorista, que são empregos que geralmente o concurso demora mais um pouco para serem realizados. Então, você foi demitido, não quiseram mais seu serviço. Quem é a primeira pessoa que você tem que procurar para receber seu direito? É a prefeitura? Não. Nesse primeiro momento, é a empresa que lhe contratou, que lhe terceirizou. É ele que é responsável. Para esse tipo de caso, não é o objeto desse vídeo, todavia, é ele quem vai responder judicialmente perante a Justiça do Trabalho, porque é com carteira assinada e todos os direitos que precisa. Então, não é o objeto aqui. Então, se você prestava serviço para uma terceirizada, para um determinado município e foi demitido, você tem que processar a empresa que lhe contratou. Todavia, uma observação é muito importante que seja colocado. Vai aparecer aí no local da tela o número do recurso que obrigou que os municípios ou outros órgãos terceirizantes, pode ser União, Estado, fundações, etc., ou empresas privadas também, que ele tem responsabilidade social também com os terceirizados. Então, o que é que isso quer dizer, doutor? Que se por um acaso a terceirizadora, que a empresa terceirizante que buscou o seu contrato, o seu serviço, não lhe pagou, sumiu, quebrou, a empresa que lhe terceirizou o serviço tem a obrigação também de lhe fornecer, de pagar a responsabilidade. Então, no exemplo aqui que a gente deu, se por um acaso a empresa Koala não pagar o direito trabalhista, quebrada, falência, não interessa, a prefeitura municipal de Pandalândia pode ser responsabilizada para pagar o direito do servidor. Então, isso já é julgamentos consolidados, isso aí não tem muito o que questionar. Então, não pagou a empresa que lhe terceirizou, o município pode ser responsabilizado. Os outros dois, que é o foco desse vídeo, é a modalidade contratado e a modalidade comissionado. O contratado qual é? É aquele que vai prestar serviço em um município sem ter sido via concurso ou seletivo público. Ele faz um contrato de trabalho com um determinado município. Por que a gente chama contratado? Porque é por um determinado período, para entrar, para sair de serviços específicos. Esse tipo, alguns municípios fazem seletivos, outros, infelizmente, não fazem. Chama lá, é um aliado, alguém que fez frente de campanha, alguém que foi indicado por um vereador, não sei. As nuances do Brasil, cada um sabe as peculiaridades do país que a gente vive. Mas eles prestou serviço. Quem era que deveria ter feito o concurso? O município, ele optou por contratar. Então, ele também tem que arcar com a responsabilidade. E nisso, o contratado geralmente é para cargos que dá suprindo vagas e que não tem mais disponível em concurso. Então, por exemplo, nos municípios, principalmente os menores do país, ele sempre é para cargo de professor,
AUSD, digitador, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, motorista. Então começou o mandato, o prefeito vai lá e contrata o Joãozinho, a Maria, o Antônio, a Francisca, o Benedito, essas pessoas para prestar o serviço para elas, só que elas não são concursadas. Então por um determinado período. E geralmente ainda ocorre a figura de não ter uma via do contrato. A pessoa não recebe uma via. Quando ela não recebe, o que é que acontece? Ainda assim tem validade, porque ela está prestando serviço para aquele município. Então, se ela prestou serviço, ela tem que receber a conta prestação. E o que é a conta prestação? O dinheiro. O que é o comissionado? Comissionado é aquele que exerce o cargo de confiança direto do prefeito. Então, é o prefeito aqui de Pandalândia, ele tem os secretários municipais dele, saúde, educação, esporte, lazer, etc., conforme for no seu município. Essas pessoas, eles não são contratadas, eles são comissionadas, conforme dito. Então, o prefeito pode colocar e pode tirar na hora que ele bem entender, na hora que ele julgar necessário. E nisso entra a figura, como eu disse no início, a meu exemplo, que eu fui procurador de vários municípios e várias câmaras municipais. Quando foi para me demitir, só foi uma carta de exoneração, uma portaria de exoneração. Nesse não tem contrato. Da mesma forma é para contratar. Então, eu, para prefeito de Pandalândia, para fazer a nomeação do meu secretário de administração, eu faço uma portaria. Tem a lei própria do município, que é a lei de estruturação municipal, de estrutura municipal, que delega quais são as secretarias e qual é o cargo que cada uma delas pode e deve cumprir. Com isso, eu delego a pessoa e lá vai estar as funções. Por isso que não tem contrato. E essa pessoa pode ser substituída na hora que der na telha do prefeito ou então na hora que não houver mais condições de ser cumprida. Então, esse é o comissionado. Agora, no caso dos dois, seja comissionado, seja contratado, ambos os casos, os direitos são iguais, porque ele exerce serviço. O que às vezes não é igual ao salário, mas a questão do recebimento daquilo que faz é sim de modo igual, tem direito a receber. Um caso também que sempre tem dúvidas que eu vou responder aqui, que é, por exemplo, o caso de diretor escolar e de diretor de posto de saúde. Esse cargo é o quê? É contratado ou esse cargo é comissionado? Esses dois cargos peculiarmente, porque é cargo que exerce confiança. Porque você não coloca na direção da escola, mesmo tendo hoje a modalidade de eleição própria na própria escola, mas ele exerce um cargo de confiança. O diretor do posto de saúde também é um cargo de confiança, que é nomeado por quem? Pelo secretário ou de educação ou de saúde. Então ele é comissionado. Então ele também tem o mesmo status dos servidores dos secretários municipais. Então, entendido que é contratado, entendido o quem é o comissionado e entendido quem é o terceirizado, a gente vai partir agora para o direito em espécie que cada um tem. Antes da gente seguir, eu estou de novo aqui. E aí, tá gostando do conteúdo? E aí, tá gostando do que a gente está trazendo aqui para vocês? Dá trabalho, a gente estuda, interrompe o recesso para estar aqui. Então vai lá. E não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, seja inscrito no canal, participa, manda tua mensagem pelo nosso WhatsApp, ou então aqui nos comentários, que a gente vai ter muito gosto. Também pelo nosso Instagram, que vai estar aparecendo aí, a gente vai ter muito gosto em responder e te ter aqui como amigo, tá bom? Então, seguindo para a segunda parte do nosso vídeo, nós temos os direitos agora propriamente ditos. O que é que cada um tem direito. Como eu disse, o terceirizado ele vai buscar diretamente na Justiça do Trabalho. Então ele vai ter que ir lá diretamente e ele tem direito também que é de comum, como se fosse uma empresa. Todavia, os que são empregados públicos via contrato ou comissionados, ele também tem suas peculiaridades, que são, da maioria das vezes, iguais. Então, quais são o seu direito? Você que foi demitido aí de algum município. Primeiro, eu não vou adentrar muito nisso, porque é uma ação que exige provas técnicas, que às vezes só você não vai conseguir. Então procura, que é sempre a minha dica, procura teu advogado, a tua advogada de confiança. Se você for sindicalizado ou
conhece alguém, procura lá o advogado do sindicato, porque ele vai saber quais as provas adequadas a teu caso. Não dá para eu narrar totalmente aqui quais são, porque senão esse vídeo não acabaria. Mas tem provas que são iguais para todo mundo. Então, ele vai saber produzir. No geral é o quê? O contrato de trabalho. Não, doutor, não teve contrato. Então, pega a prova que você trabalhou nesse município. Como? Se tiver portaria, pega a portaria. Teve contra-cheque? Pega o contra-cheque. Não teve contra-cheque, era depósito em conta. Pega os extratos da conta bancária lá e coloca e junta. Vai juntando isso aí, porque tudo é prova de que você recebeu, você teve esse vínculo com o município, tá bom? Então, independente de você ser contratado ou comissionado, você vai ter essas provas com iguais. Agora, o direito mesmo, propriamente dito. Qual é o que você tem direito a receber? Inicialmente, é o saldo de salário. Se por um acaso você trabalhou depois, ainda esse finalzinho aí de mês, e por um acaso não recebeu, você tem direito a saldo. Doutor, tem PASEP? Tem FGTS? Aí sempre uma dúvida que aparece. Eu vou depois fazer um vídeo só para essa situação. Mas o funcionário público, contratado, comissionado, ele também, no caso, o terceirizado, ele tem sim direito ao FGTS. Já é entendimento pacífico. Mas em qual modo? Desde que o contrato dele tenha sido por mais de um ano. Então você ficou por 2, 3 anos, e não é completo, não. Passou de um ano, um dia, já tem direito ao FGTS. O PASEP não. O PASEP é voltado mais para quem é funcionário público concursado ou seletivado, já tem mais de 2 anos e ainda tem um critério também de limite de salário. Não é o caso aqui que a gente vai trabalhar. Então, lembrando, saldo salário você tem direito, FGTS, o salário família. O que é o salário família, doutor? Rapidamente, é se você tiver filho menor de 14 anos. Você tem filho menor, você tem direito ao salário família. Ou se por um acaso seu filho tiver algum problema que impeça ele de exercer a vida comum, for deficiente, tiver uma necessidade especial, acima disso, pode. Mas na maioria dos casos é até 14 anos. Então tem direito. Outra, multas que a lei impõe. Então, isso aí o advogado do município procura, ele vai saber explicar melhor. Uma indenização, porque o correto é, se vai lhe demitir, você ser avisado. Ou então, se teve um contrato, lá dizer quando vai, se você seria renovado. E muitas vezes as pessoas são demitidas de forma humilhante, nem sequer sabem que são. Então, também tem direito a uma indenização em alguns casos. Mas, como eu disse, o advogado que você procurar, advogado vai procurar, vai lhe dizer se cabe ou não cabe. 13º também cabe, dependendo se for menos de um ano proporcional e for acima de mais de um ano, será durante todo o período trabalhado. 1/3 de férias. Terço de férias você também tem direito, se você não recebeu. E as férias remuneradas, também, como eu disse, acima de um ano ou menos que isso, proporcional. Agora entra também uma figura que é importantíssima, que é a questão dos cargos específicos. Há alguns cargos no país que têm pisos nacionais, que são a categoria diferenciada. Alguns é nível superior, outros não. Outros é a partir do nível médio. E esses casos, o que é que ocorre? Eu vou dar um exemplo. Como eu disse, eu trabalho com muitos servidores públicos e eu faço assessoramento direto de agente comunitário de saúde. Pela lei deles, é 3.350, o menor valor que pode ser recebido pelo agente comunitário de saúde desde 2022 é 2 salários mínimos. É o mínimo da categoria, é o piso nacional. E todos os direitos partem desse piso. Então, se você recebeu, você foi contratado por um acaso como agente comunitário de saúde ou agente de endemias, que é a classe irmã, e recebeu menos do que o piso nacional, você tem direito a pedir a equiparação e receber essa diferença. Então, isso aqui no escritório tem muitas demandas nesse sentido, então fique ligado e devolva. Procure se informar, que às vezes você não sabe. Uma outra categoria que tem esse direito a piso nacional é os técnicos de enfermagem, os próprios enfermeiros e os auxiliares de enfermagem. Também tem o piso nacional, que é o mínimo. Então, fique atento a essa situação. E, por último, que é o que é mais comum, os professores.
Professores também têm um piso nacional que não pode receber abaixo disso. Então, você, professor, você, professora, olha o que você recebeu durante esse período aí que você teve de prefeitura e veja a lista do salário que você receber. E veja no seu conta-cheque quanto você recebeu. E você tem direito a esse saldo que não foi pago. Eu vou dar um exemplo desse, eu não vou longe. É da minha própria esposa. Ela prestou serviço período em um determinado município. Nós estamos com esse processo na justiça. Como é mulher, imagina se ela vai querer pagar os honorários dele, né? Mas eu estou buscando esse direito dela. Então, para vocês terem ideia, em 2011, que foi o 2021, perdoe, em 2021 foi o primeiro ano de serviço dela, ela recebeu, na época, um salário mínimo, R$ 1.100. Sabe quanto era o piso nacional dos professores em 2021? Era R$ 2.886,24. Então, por mês, ela deixava de receber no piso nacional, no emprego dela contratada, R$ 1.700 e tantos. E isso foi durante os 3 anos que ela ficou na prefeitura e sempre pagando só o mínimo e ela recebendo a menos do que devia. Resultado, nesses 3 anos que ela ficou como funcionária, como professora contratada, a diferença salarial dela só do piso que a prefeitura não pagou ultrapassa R$ 90 mil. E nós estamos buscando isso junto à justiça, e a certeza é de que iremos ganhar. Então fique atento. Então veja a sua profissão, veja se tem um piso nacional a ser aplicado e exija ele judicialmente, porque se é lei federal, não há porque o município não cumprir. Se não cumprir, tem que pagar agora. E, por fim, um direito que não pode ser esquecido de forma alguma, uma vez nós estamos falando não do presente, e sim do futuro, que é o recolhimento do INSS, dos valores ao INSS. Por que que eu estou falando especificamente do INSS? Você pode pensar, não, doutor, aqui no município que eu trabalhei, ou então aqui onde eu moro, não é INSS, aqui é um regime próprio. É, por exemplo, o Pandaprev, que é o nome que eles costumam colocar. O nome do município é alguma coisa Prev. Então, aqui no nosso exemplo aqui do nosso município de Pandalândia, o Instituto de Previdência Municipal é o Pandaprev. Então eu pegava, descontava do seu salário lá todo mês e mandava para o Pandaprev. Como eu disse, você era contratado, você era comissionado, ou então alguns casos até terceirizado. Seu valor não é para ir para o Instituto próprio do município. Seu valor, porque você não vai aposentar, se caso você falecer, seu esposo, seus filhos, sua esposa não vai receber via o Instituto próprio, e sim pelo INSS. E nós não estamos falando de valores poucos. Há exemplo desse que a gente acabou de mencionar aí, fazendo o cálculo rápido, dos agentes comunitários de saúde, que era para ser no salário último. Então, só para você ter ideia, hoje, o agente comunitário de saúde, o piso dele, com o novo salário, vamos considerar ainda 2024, esqueçam 2025 ainda. Então, é R$ 2.824, vezes só o INSS aplicável nessa categoria, que é 11% por mês. Um agente comunitário de saúde tem que contribuir no mínimo com um piso R$ 310,64. Então esse valor não é para ir para o Instituto próprio de Previdência, ele é para ir para o INSS, para quando chegar o tempo dele aposentar, ou ele falecendo doente, o esposo ou os filhos independentes, poder receber esse valor. Então é por isso que você tem que ter esse cuidado. E na sua ação, como eu disse, seu advogado, sua advogada de confiança tem que colocar o pedido que, se tiver sido contribuído para o Instituto Prévio, esse valor próprio, esse valor vá para o INSS. Tá bom? Então, basicamente, são esses. É muito complicado você fazer aqui um vídeo que abarque todas as situações, que consiga clarear todos os casos. Mas isso atinge médicos, por exemplo, que são demitidos de qualquer forma. Enfermeiros, farmacêuticos, que têm piso nacional aplicável. Então, nós não estamos falando só lá dos cargos mais baixos. A USD, como eu disse, recepcionista, motorista, nós estamos falando de cargos médios e cargos altos. Médicos, advogado, como é no meu caso, que fui procurador de município, etc. Então, não deixe de buscar o seu direito, que é o que muito acontece.
Então o prazo é curto, não esqueça. Então você tem pouco tempo para procurar, senão o seu direito prescreve. A justiça cabível você vai ter que buscar é a justiça no primeiro momento comum, segundo a maior parte dos julgamentos aí recentes. Alguns casos da justiça federal, eu não posso dizer se é um ou outro, que é cada caso específico aí o que vai se aplicar a você. Então o seu advogado de confiança vai lhe dizer. E mais o meu último, que é o que eu sempre me pego para falar, que é o que eu sei que a minha luta é: não tenha medo de buscar aquilo que é seu. Você que trabalhou, você que suou, você que dedicou o seu tempo para ir buscar, para trabalhar em prol de um município, para você deixar que um prefeito, uma prefeita, um presidente de câmara, alguém desrespeite. Você trabalhou, você suou, então você é digno de seu salário, como diz a palavra de Deus. Então, e basicamente é isso. Eu sei que o vídeo ficou maior do que deveria, mas são muitas dúvidas. Então, se tiver um caso específico, manda aí no meu privado, manda aí no WhatsApp, manda aqui nos comentários do YouTube, que eu vou ter prazer de te responder, tá bom? Então, em todo caso, eu agradeço a sua atenção de você ter vindo aqui. Faz aí uma moralzinha, dá uma curtida no vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa saber disso, nos segue na rede social que a gente vai estar aqui. No mais, renovar os votos que 2025 seja um ano excelente para você, para sua família, e que Deus continue abençoando você e sua vida. Um grande abraço, fique com Deus.